Esta gravação vai para os alunos da turma do segundo ano da disciplina de Filosofia. E o tema da nossa disciplina de Filosofia é liberdade e determinismo, tá? Essa apostila que vocês levaram dessa vez fala sobre este tema. E vamos começar com o tema, o problema do livre-arbítrio. No livro Crime e Castigo, do escritor russo Dostoiévski, ficamos conhecendo a história de Raskolnikov, um estudante de direito que planeja e executa a morte de uma agiota e se vê atormentado pelo sentimento de culpa que o persegue e o impede de seguir a vida normalmente. Diante dessa história, podemos colocar duas questões filosóficas de grande importância. Em primeiro lugar, Raskolnikov teve liberdade de escolher ao pensar e executar o assassinato. Em segundo lugar, ele deve ser responsabilizado pelo crime? Deve ser culpado e punido pelo que fez? A filosofia, ao discutir o tema da liberdade e determinismo, coloca essas duas questões fundamentais de modo geral. Somos livres? Somos responsáveis por nossas ações? Ao longo da história do pensamento filosófico, a discussão tomou rumos diferentes. Na antiguidade, até o início da Idade Moderna, a grande questão era se seria possível existir livre-arbítrio no mundo criado por um ser que tudo sabe. É a chamada teodiceia. Já com o desenvolvimento da ciência moderna e a ideia das leis científicas, a grande questão passa a ser como ser humano livre no universo governado por leis deterministas. Aparentemente, quanto mais o conhecimento científico avança, surgem dúvidas sobre se muitas ações que acreditamos ser o resultado de uma escolha consciente não são, na verdade, um comportamento não voluntário. A título de exemplo, podemos citar dois casos. Em primeiro lugar, as pesquisas com gêmeos idênticos criados em ambientes diferentes revelam semelhanças assustadoras. Essas pessoas têm a tendência a terem as mesmas crenças políticas, religiosas e atitudes sociais, além de um nível semelhante de inteligência e traços de personalidade. Em segundo lugar, os estudos recentes de neurociência, um desses estudos mostra que nossas escolhas são feitas pelo inconsciente. Pesquisadores do Instituto Max Planck pediram em um experimento para que as pessoas pressionassem um botão com a mão esquerda ou direita. Elas eram livres para escolher qualquer uma das ações, mas tinham que revelar o momento exato em que haviam tomado as decisões. Enquanto os participantes decidiam, os pesquisadores analisavam a atividade cerebral das pessoas. Com isso, foram capazes de prever, com 7 segundos de antecedência, qual seria a decisão tomada. Os pesquisadores conseguiam saber a escolha da pessoa antes da pessoa decidir. A ciência, assim, desde o início da Idade Moderna, vem colocando em dúvida a liberdade humana e sugerindo que nosso comportamento é determinado. Determinismo. Determinismo é um conceito filosófico que define todos os fatos que acontecem no presente. São determinados por causas anteriores, ou seja, tudo aquilo que acontece ao homem ou no mundo é determinado por acontecimentos passados e que podem ser de caráter natural ou sobrenatural. De acordo com o determinismo, tudo no universo está limitado e condicionado às leis imutáveis, por isso toda e qualquer ação humana é predeterminada pela natureza. As ações humanas são também previsíveis, já que são determinadas por acontecimentos anteriores. No determinismo, a liberdade de escolha e o livre-arbítrio são meras ilusões sustentadas e defendidas por algumas correntes filosóficas. No decorrer da Idade Moderna, o determinismo ficou um conceito usado para explicar o universo. A partir dos fatos do presente, seria possível que os pensadores da época fizessem previsões sobre fatos e acontecimentos futuros. A previsão era considerada real e correta, pois para os deterministas toda a realidade seria fixa e interligada. Nenhum homem poderia alterar o que já estaria previsto para acontecer.
Então, segundo o determinismo, né, tudo o que acontece já está determinado. E sobre os tipos de determinismo, com o desenvolvimento das ideias deterministas, alguns tipos da corrente filosófica foram criados, levando em consideração as formas como a causalidade e as determinações são entendidas. Os principais tipos de determinismo são o pré-determinismo, também chamado de determinismo mecanista. Nesse modelo, supõe-se que as causas e efeitos estão totalmente interligados. A determinação encontra-se no passado e gera uma cadeia causal capaz de explicar completamente os acontecimentos do universo desde o princípio. Já o pós-determinismo, que as causalidades são determinadas por algum motivo externo e futuro. E o codeterminismo, que os efeitos podem interagir com outros efeitos. Assim, o efeito de uma causa anterior pode ser a causa de um novo efeito, e com isso gerar diversos níveis de realidade distintos. O determinismo aparece aqui no presente, no momento de encontro entre os efeitos e o surgimento de novas causas. O processo entre causa e efeito no determinismo é, portanto, cíclico. Cada tipo de determinismo está ligado ao presente, passado ou futuro. Ao analisar a linha do tempo e considerar os aspectos filosóficos, é possível afirmar que os três tipos de determinismo podem coexistir em determinados períodos de tempo. Determinismo e liberdade. A corrente determinista é alvo de inúmeras críticas desde a propagação de suas ideias. Isto porque muitos filósofos defendem os conceitos de livre escolha, livre-arbítrio e não existência de casualidades. Para uma série de pensadores, todos os homens são capazes de fazer escolhas, são quase que completamente livres para escolher as maneiras de agir e pensar. A liberdade, neste caso, não é completa e total, pois é pautada por leis e organizações sociais. No entanto, não impedem que o homem possa ser livre para realizar suas escolhas, alterar sua história e, portanto, alterar o presente e o futuro. Para os críticos do determinismo, homem e natureza não são regidos pelas mesmas leis imutáveis. Não é possível fazer previsões sobre as vidas e atitudes humanas, até porque a liberdade de escolha e ação alteraria qualquer previsão, ou seja, o livre-arbítrio é o que torna o ser humano diferente de outros elementos naturais. Os defensores do determinismo, por sua vez, argumentam que a ideia de livre-arbítrio é rasa e desconsidera o codeterminismo, que diz ser possível a interação entre diferentes efeitos, criando novas causas. Em meio a tantas discussões sobre livre-arbítrio e liberdade de escolha e ação, as ideias puras sobre o determinismo perderam a força ao longo do século XIX e XX, sendo até hoje alvo de muitas críticas e desconstruções. Determinismo social. Embora a visão clássica do determinismo tenha perdido força, um outro tipo ganhou destaque: o determinismo social. A corrente social do determinismo defende que o ambiente social de que vem o indivíduo é capaz de condicionar o comportamento humano. Atualmente, o determinismo social é usado como forma de explicar a estratificação social e fomentar o preconceito e exclusão de alguns grupos sociais. Teorias. Hoje, a discussão na filosofia sobre o problema do livre-arbítrio pode ser resumida em um grupo de teorias fundamentais: determinismo, compatibilismo e libertismo. O determinismo defende que o comportamento humano é determinado por por uma série de causas, de modo que não somos capazes de escolher uma ação diferente daquela que de fato escolhemos. O determinismo também acredita que, por sermos determinados, não somos responsáveis moralmente por aquilo que fazemos. Essa aí é a teoria do determinismo. Já o compatibilismo concorda que o determinismo quanto ao fato do nosso comportamento ser determinado por causas anteriores, mas procura conciliar isso com a liberdade e a responsabilidade moral. Desse modo, para um compatibilista, nosso comportamento é determinado, mas mesmo assim somos livres e responsáveis. Já o libertismo, de acordo com essa teoria, não é verdade que as ações humanas são determinadas. Portanto, somos livres para escolher e também responsáveis por aquilo que fazemos.
Um dos representantes mais conhecidos dessa teoria é Sartre, segundo o qual estamos condenados a ser livres. Então, nós vemos aí, né, que a filosofia, a respeito do problema do livre-arbítrio, se resume em 3 teorias fundamentais, né? O determinismo, o compatibilismo e o libertismo, né? São 3 ideias que são defendidas e que são as ideias que nós estudamos nessa apostila agora. Estarei enviando o link para vocês, onde vocês vão estar aprimorando mais o conhecimento de vocês sobre este tema. E, após isso, vocês estarão tentando fazer as atividades propostas aí na apostila, tá bom? Qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Bons estudos!